E aí, galera? Beleza? David na área de novo, direto de Sampa, para mais um TecnoSocials com vocês. A gente curte demais essa vibe de tecnologia e como ela mexe com a sociedade. E hoje o papo é sobre um negócio que não sai da boca do povo. Metaverso. E aí, pessoal? Dandara aqui também de Sampa pra gente desvendar esse metaverso. Mas, ó, já vou avisando, a ideia não é ficar só na superfície falando de joguinho e VR. É isso aí. A gente vai mergulhar de cabeça pra entender como esse metaverso pode virar o jogo em tudo. Tipo, desde como a gente se conecta até a educação e como a grana rola nesse mundo. Boa. E para começar, cara, a gente voltar um pouquinho no tempo. Lá para 1992. Lá atrás. Pois é. Foi nesse ano que o Neil Stephenson lançou Snow Crash, um clássico da ficção científica, saca? Yeah. E adivinha? Qualquer já falava de metaverso lá. Caramba. O termo não é novo, mas naquela época, pensar num universo virtual onde todo mundo interage, tipo, sei lá, numa internet 3D com avatares e tudo, era coisa de filme, né? Só que agora a gente tá vendo essa ficção virando realidade. Total. E o legal é que não é só com aqueles óculos de VR que a gente entra nesse metaverso, né? Não. Tem várias maneiras de acessar esse mundo virtual. A Meta, por exemplo, tá de olho numa tecnologia chamada eletromiografia. Que nome complicado. Mas a ideia é simples, eles usam sensores para captar os sinais elétricos dos nossos músculos, sabe? E aí traduzem isso em comandos no computador. Imagina controlar seu avatar só com a força do pensamento. Nossa, ia ser muito louco. Parece que a gente tá cada vez mais perto de viver num filme de ficção científica, né? Pois é. Mas, falando em realidade, o que já existe de concreto no mundo real, em relação ao metaverso, a gente ouve falar, mas e na prática? Ótima pergunta. A real é que muitas das tecnologias que a gente precisa para ter um metaverso completo, sabe, de verdade, elas já estão por aí. Tipo blockchain, realidade aumentada, contratos inteligentes, Web 3.0, tudo isso já está rolando e meio que preparando o terreno para essa nova era. Entendi? Mas, me explica uma coisa. O que é esse tal de blockchain? Pensa tipo um livro razão digital, sabe? E registra todas as transações. Só que ele é compartilhado e super seguro. No metaverso, o blockchain pode ser usado para garantir a propriedade de itens virtuais, por exemplo, ou para registrar contratos. Tipo um registro público que não dá para falsificar. Isso. Maneiro. E essa Web 3.0, qual a diferença para a internet que a gente usa hoje? A Web 3.0 é a ideia de uma internet mais descentralizada, onde os usuários têm mais controle sobre seus dados e sua experiência online. Imagina um metaverso onde você não depende de uma única empresa controlando tudo, saca? Faz sentido, você também falou de contratos inteligentes, né? Que parada é essa? Basicamente, são contratos que se executam sozinhos quando certas condições são cumpridas. Sozinhos. No metaverso, isso pode ser usado para automatizar pagamentos, transferências de propriedade e outras transações. Nossa, cada vez mais a gente se sente num filme futurista. Verdade? E você falou que já tem empresas usando essas tecnologias, né? Me dá uns exemplos. Claro. A Nvidia, por exemplo, criou o Omniverse. É uma plataforma que usa várias dessas tecnologias para criar um ambiente de trabalho colaborativo em 3D. Tipo, arquitetos, engenheiros, designers do mundo todo podem trabalhar juntos em tempo real, como se estivessem no mesmo lugar. Que legal. E além do trabalho, o que mais o metaverso pode impactar? Olha, a educação é um campo que pode ser revolucionado. Imagina aprender história passeando pela Roma Antiga em VR ou biologia interagindo com células em 3D. Nossa, muito mais legal do que ficar só lendo livros, né? Com certeza. Mas aí surge uma questão. Será que os professores estão preparados para usar o metaverso em sala de aula? Verdade. Não basta ter a tecnologia, né? Os professores precisam ser capacitados para usar o metaverso de forma pedagógica, para criar, tipo, experiências de aprendizagem realmente eficazes. E aqui no Brasil a gente já tem gente pensando nisso. Sim, o GP do Unicinosses NQ, lá no Rio Grande do Sul, foi o primeiro grupo de pesquisa do país a explorar o potencial do Second Life na educação. Second Life. É um dos primeiros metaversos lá no começo dos anos 2000. Eles já alertavam para a importância de usar o metaverso de forma crítica e criativa, sem cair na armadilha de achar que a tecnologia por si só resolve tudo. Faz sentido? E falando em grana, o que tá rolando no mundo financeiro em relação ao metaverso? O mercado tá de olho, né? A metanomia, que é o nome da economia dentro do metaverso, tem potencial para revolucionar os modelos tradicionais. A gente está falando de criptomoedas, NFTs, compra e venda de terrenos virtuais, novos meios de pagamento. NFTs, o que é isso? NFTs são ativos digitais únicos que representam propriedade de algo, tipo uma obra de arte digital, um item de jogo, um terreno virtual. E essa propriedade é registrada no blockchain, garantindo que não tenha falsificação. Entende? E essa brincadeira toda já tá movimentando dinheiro de verdade. E como? A Bloomberg Intelligence estima que o mercado do metaverso como um todo pode chegar a 800 bilhões de dólares até 2024. 800 bilhões. É... Caramba.
Mas com tanta grana rolando, será que não tem perigo? Com certeza. E é por isso que a gente precisa falar dos riscos e desafios do metaverso. Nem tudo são flores nesse jardim digital. Verdade. Mas antes de a gente entrar nesse lado mais sombrio da coisa, acho que é um bom momento pra gente dar uma respirada, tomar uma água e voltar já já pra discutir esses perigos do metaverso. Que tal? A gente volta rapidinho pra desvendar esse lado obscuro. Fica ligado. Voltamos, pessoal. Prontos pra desvendar o lado B do metaverso. A gente já viu que o potencial é enorme, mas como tudo na vida é bom ter um pé atrás. A gente não pode se iludir, né? Me fala aí, quais são os maiores perigos que você vê nesse metaverso? Olha, um dos que mais me preocupa é o isolamento social. Imagina se a gente puder trabalhar, se divertir, encontrar os amigos, tudo no metaverso. Qual a necessidade de sair de casa, né? De ter contato com o mundo real? Faz sentido. A gente já vê isso acontecendo com as redes sociais, né? Muita gente prefere a interação online ao contato real. Imagina isso no metaverso, com aquela imersão toda. Pois é. E essa imersão toda pode ser um problema também para nossa saúde mental, né? A gente precisa ter cuidado para não confundir o real com o virtual, para não se perder no mundo de fantasia e esquecer da vida aqui fora. Tipo a galera que fica viciada em jogos online e se isola do mundo. Exatamente. E tem outra coisa. É. No metaverso, a gente vai estar exposto a um monte de conteúdo. E nem tudo vai ser coisa boa. Assim como na internet vai ter gente querendo se aproveitar, espalhando fake news, aplicando golpes, cometendo crimes. A internet já é uma terra sem lei. Imagina o metaverso. Mas quem vai policiar esse mundo virtual? Quem vai garantir a segurança dos usuários? Boa pergunta. Essa é uma questão bem complexa. A gente ainda não tem leis e mecanismos de controle específicos para o metaverso. Definir isso vai ser um desafio e tanto. Quem vai ter o poder de regular esse ambiente? As empresas que controlam as plataformas? Os governos? A própria comunidade de usuários? Nossa, essa discussão vai longe. E a privacidade? Como fica nesse metaverso? A gente já deixa um rastro de dados por onde passa na internet. Imagina num ambiente virtual onde a gente interage o tempo todo. Pois é outra preocupação. No metaverso, a gente vai gerar dados sobre tudo. Nossos movimentos, nossas conversas, nossas compras, nossas emoções. Quem vai ter acesso a essas informações? Como elas vão ser usadas? A gente vai ter controle sobre a nossa própria identidade digital. Questões importantíssimas. E tem outra coisa que me preocupa. A manipulação. Se na internet a gente já é bombardeado com propaganda personalizada e algoritmos que decidem o que a gente vê, imagina no metaverso com aquela imersão total. Exato, a gente pode acabar sendo influenciado de formas que nem percebe. E isso pode ser usado para fins comerciais, políticos, ideológicos. É um terreno fértil para manipulação e controle. Tipo o show de Truman da vida real, né? Só que em escala global. É isso aí. E, além de todos esses riscos, tem a questão da acessibilidade. Nem todo mundo vai ter grana para comprar os equipamentos e ter acesso à internet de alta velocidade que o metaverso exige. Verdade. A gente corre o risco de criar um apartheid digital, né? Onde só uma elite tem acesso a esse novo mundo. E aí a gente pode acabar aprofundando as desigualdades sociais que já existem. Quem não tiver acesso ao metaverso vai ficar para trás, vai perder oportunidade de trabalho, de educação, de lazer. Começamos falando das maravilhas do metaverso. E agora parece que só tem problema. Mas e aí? Tem como resolver esses pepinhos todos. Ai, não é fácil. Mas a gente precisa começar a discutir essas questões agora, antes que o metaverso se consolide e a gente perca o controle da situação. Mas como fazer isso? Qual o caminho? Acho que o primeiro passo é a conscientização. A gente precisa entender os riscos e os desafios do metaverso para poder exigir soluções, cobrar das empresas, dos governos, da sociedade como um todo. Tipo, a gente precisa ser cidadãos conscientes e engajados, mesmo no mundo virtual. Exatamente. E a gente precisa pressionar para que o metaverso seja desenvolvido de forma ética, transparente e inclusiva. A gente precisa garantir que essa tecnologia seja usada para beneficiar a humanidade e não para concentrar ainda mais poder e riqueza nas mãos de poucos. E falando em poder e riqueza, a gente não pode esquecer do impacto do metaverso no mercado de trabalho. Muita gente fala que vai ter um monte de novas profissões, mas também tem o risco de muitas outras desaparecerem. Verdade, a automação já está mudando a cara do mercado de trabalho e o metaverso pode acelerar esse processo. A gente precisa se preparar para essa nova realidade, investir em educação, em qualificação profissional, em novas habilidades. E como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor? A educação é a chave para tudo. A gente precisa usar o metaverso para democratizar o acesso ao conhecimento, para criar novas formas de aprender e ensinar, para preparar as pessoas para o futuro do trabalho. Imagina aprender a programar dentro de um jogo ou fazer um curso de design em um ambiente 3D imersivo. Ia ser demais. Pois é. O metaverso pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a educação, mas para isso a gente precisa ter uma visão crítica e estratégica. E aí, quais são as suas apostas para o futuro do metaverso? Você acha que essa tecnologia vai vingar de verdade? Olha, é difícil prever o futuro, né? Mas acho que o metaverso tem tudo para se tornar uma parte importante da nossa vida, assim como a internet se tornou.
E como a gente garante que essa revolução digital seja para melhor? Acho que a chave está na colaboração. A gente precisa trabalhar junto empresas, governos, sociedade civil, para construir um metaverso que seja ético, sustentável, inclusivo, que beneficie a todos, e não só uma elite. Gostei da ideia. Mas e aí, o que mais a gente precisa discutir sobre o metaverso? A gente já falou de um monte de coisa. Mas será que ainda tem mais? Com certeza. O metaverso é um universo em expansão, a gente ainda está começando a entender as implicações. Tem muita coisa para discutir sobre ética, sobre identidade, sobre a própria natureza da realidade em um mundo onde o virtual e o real se misturam. Nossa, acho que a gente precisa de mais uns 10 podcasts para dar conta de tudo isso. Mas antes de a gente continuar essa conversa, é tal a gente dar mais uma pausa? A gente já voltou do intervalo, mas acho que seria bom dar uma respirada para digerir tudo que a gente já conversou. Concordo, a gente volta já para finalizar essa imersão no metaverso. E dessa vez, vamos mergulhar de cabeça nas sessões mais filosóficas. Fica ligado. Voltamos, galera. E agora, para finalizar nossa imersão no metaverso, vamos mergulhar de cabeça nos aspectos mais, digamos, filosóficos dessa história toda. A gente já explorou as maravilhas tecnológicas, os desafios da interação humana, os perigos, mas ainda tem um lado que a gente não pode ignorar. As implicações mais profundas, sabe? As questões éticas, sociais e até filosóficas que o metaverso levanta. A gente está falando de uma tecnologia que tem o potencial de transformar a sociedade de uma forma que a gente nem imagina. É um território totalmente desconhecido e a gente precisa ter cuidado para não tropeçar no caminho, né? Total. E quando você fala em tropeçar, o que te preocupa? Várias coisas. A história mostra que a gente nem sempre usa a tecnologia para o bem, né? Muitas vezes a gente acaba repetindo os erros do passado, criando sistemas que só aumentam as desigualdades, que violam a privacidade, que manipulam as pessoas. A gente precisa ter cuidado para não cair nessas armadilhas com o metaverso. Verdade. E como a gente pode evitar isso? Acho que o primeiro passo é a gente ter consciência dos desafios, sabe? Entender os riscos, debater as questões éticas, pensar nas consequências a longo prazo. A gente não pode se deixar levar só pela empolgação da novidade e esquecer de questionar, de problematizar. Concordo. A gente precisa ser crítico, ter senso crítico para não virar fantoche da tecnologia. Quais são as grandes questões éticas que você vê no metaverso? Uma delas é a questão da responsabilidade. Por exemplo, se meu avatar sofre um ataque no metaverso, isso pode ser considerado um crime real. Quem é o responsável por punir esse crime? E qual a diferença entre roubar um item virtual e roubar um objeto físico? Nossa, são perguntas bem complexas. Acho que a gente ainda não tem respostas prontas para elas, né? A gente vai precisar criar novas leis, novos códigos de conduta, novas formas de pensar sobre o que é certo e errado no ambiente virtual. O metaverso desafia os nossos conceitos tradicionais de ética e moral. Sem dúvida. E a privacidade, como fica nesse novo mundo? A gente já sabe que na internet a gente deixa um rastro de dados por onde passa. Imagina no metaverso, onde a imersão é muito maior, onde a gente interage com o ambiente virtual o tempo todo. Pois é, uma preocupação enorme. No metaverso, a gente vai gerar dados sobre tudo. Nossos movimentos, nossas conversas, nossas expressões faciais. Quem sabe até nossos pensamentos e emoções. Quem vai ter acesso a essas informações? Como elas vão ser usadas? E como a gente garante que essas informações não sejam usadas contra a gente, né? Para manipular nosso comportamento, influenciar nossas decisões, vender produtos. Exatamente. A manipulação é outro grande risco do metaverso. Imagina você andando por uma rua virtual e de repente ser bombardeado com anúncios personalizados, mensagens subliminares, tentativas de te induzir a comprar algo que você nem precisa. Parece até um episódio de Black Mirror, né? Total. E a gente precisa estar atento a esses perigos, porque a manipulação no metaverso pode ser muito mais sutil e poderosa do que a gente imagina. A gente pode acabar sendo influenciado sem nem perceber. Sem dúvida. E falando em influência, como você acha que o metaverso vai impactar o mercado de trabalho? Acho que a gente vai ver uma mudança radical. Algumas profissões vão desaparecer, enquanto outras vão surgir, vão ter novas oportunidades, mas também vai ter muita gente perdendo o emprego. É verdade. E como a gente se prepara para essa nova realidade? A educação é a chave, como sempre. A gente precisa investir em educação de qualidade que prepare as pessoas para as profissões do futuro, que ensinem as habilidades que vão ser necessárias no metaverso. Concordo. E como o metaverso pode ser usado na educação? As possibilidades são infinitas. Imagina aprender história visitando virtualmente as pirâmides do Egito ou biologia explorando o corpo humano por dentro. O metaverso pode tornar o aprendizado muito mais imersivo, interativo e divertido. Seria incrível. Mas como garantir que essa educação de qualidade no metaverso seja acessível a todos? A gente sabe que a desigualdade social é um problema sério e não podemos deixar que o metaverso amplie essa desigualdade. É verdade. A gente precisa lutar por um metaverso inclusivo,
onde todos têm a oportunidade de aprender, de crescer, de se desenvolver. A gente não pode deixar que o metaverso se torne um privilégio de poucos. Com certeza. Para a gente finalizar nossa conversa, queria te fazer uma pergunta mais filosófica. O que significa ser humano em um mundo onde a realidade e a virtualidade se misturam? O que acontece com a nossa identidade, com a nossa consciência, quando a gente passa a viver parte da nossa vida em um mundo virtual? Essa é a grande questão, né? O metaverso nos coloca diante de um espelho e nos faz questionar a nossa própria natureza. O que nos define como seres humanos é a nossa experiência física, é a nossa mente, é a nossa capacidade de interagir com o mundo e com os outros. Será que a gente vai conseguir manter a nossa humanidade nesse novo mundo? Será que a gente não vai se perder nesse mar de bits e pixels, se tornar uma espécie de ciborgue desconectado da realidade? Acho que o futuro ainda é uma página em branco. A gente tem a oportunidade de escrever essa história, de construir um metaverso que nos ajude a evoluir como seres humanos, que nos conecte de forma mais profunda com nós mesmos e com os outros, que nos ajude a criar um mundo melhor. Que mensagem inspiradora. E aí, galera, o que vocês acharam nessa nossa viagem pelo metaverso? Deu para ter uma ideia do tamanho do impacto que essa tecnologia pode ter nas nossas vidas? Esperamos que sim. A gente espera que essa conversa tenha despertado a sua curiosidade, a sua vontade de aprender mais, de participar dessa revolução digital de forma consciente e crítica. Valeu por mergulhar com a gente nessa aventura, pessoal. E continuem ligados no TechnoSocials, porque a gente vai continuar explorando as fronteiras da tecnologia e da sociedade, sempre buscando trazer as informações mais relevantes e as discussões mais instigantes para vocês. Até a próxima!